Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes. Esse livro aqui eu li em parceria com a editora VEC, eu pedi, né, e eles cederam um livro para eu poder ler e vim aqui estar apresentando ele para vocês e contar como que foi a minha experiência de mais um livro da Cláudia Lemes, tá? Cláudia Lemes, para quem não conhece, é uma escritora de thrillers nacional. Então ela tem vários livros já publicados, tem já a resenha aqui no canal de Eu Vejo Kate. Por enquanto, então, vamos falar de Quando os Mortos Falam. Eu vou apresentar a premissa aqui para vocês e lá no final o que eu gostei do livro e eu tenho algumas considerações, tá bom? Para fazer lá mais pro finalzinho, então. Gente, esse livro é um thriller e assim como os outros que eu li da autora, ele é mais pesado, tá? É para leitor que não tem problema em ler cenas pesadas. A Cláudia não poupa, a Cláudia não tem firula, tá? Ela não enrola. Por isso que eu gosto do trabalho dela, porque ela é direta ali e ela não poupa palavras, não. Então é para leitor que gosta de thrillers, tá? Esse daqui, em especial, para quem gosta de filmes de terror, principalmente aqueles mais antigos, anos 80, anos 90, tá bom? Então vamos lá contar para vocês a premissa e depois a minha opinião, joia? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Lembrando que esse vídeo, então, ele não vai ter spoilers, tá? Então eu vou falar até um certo ponto, aí tomando bastante cuidado, tá? Então aqui a gente vai conhecer a Verena Castro, que é uma ex-policial. Na verdade, ela pediu a exoneração do cargo dela na polícia, lá no DHPP, 4 anos atrás, porque a filha dela, mais nova, a Luísa, foi assassinada. Ela foi encontrada morta, baleada, e a polícia nunca conseguiu prender o criminoso, desvendar o crime, né? Ela como policial e o seu amigo, o Caio, que era o parceiro dela, também nunca conseguiu ajudar a melhor amiga. E ela nunca superou isso, obviamente isso é uma coisa que não se supera, mas para ela o peso foi muito grande porque ela não conseguiu prender o culpado. E o que é pior, que é o que ela carrega consigo, que é o que causa, né, o sofrimento muito maior ali, porque ela não sabe o que aconteceu, o que levou a esse crime tão banal, quem foi. Ela era uma menina muito inteligente, muito esperta, simplesmente ela entrou no carro de alguém e aí aconteceu o que aconteceu. Então se passam 4 anos e a Verena já vive com uma outra parceira e ela passa o dia ali mexendo ela tem uma vida financeira muito boa nos dias atuais, né? O casamento dela é muito bom, funciona, tem ali os conflitos, né, que vem ali justamente desse sofrimento da Verena. Então a gente tem ali um pouco do conflito do casamento novo dela, questões da vida particular dela, mas a questão financeira dela anda muito bem. Então ela passa o dia em casa, olhando no computador, tentando capturar alguns criminosos. Aí eu não vou entrar muito em detalhes para não ficar muito grande a resenha. Então você vê que a Verena, na verdade, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, mas também ela precisa descobrir de fato o que aconteceu com a filha dela. Enquanto ela não descobrir isso, ela não vai seguir em paz, né? Da melhor maneira possível, se é que é possível. Exatamente nesse tempo, ela recebe uma ligação de um homem misterioso que diz saber alguma coisa da Luísa. E esse homem, na verdade, é o Walter, e ele é médium. Então a gente tem um toque sobrenatural na história. Aqui a autora, ela não vai te doutrinar a religião
alguma. Ela simplesmente vai criar personagens que têm a sua religião e que têm ali a mediunidade e vê e ouve pessoas mortas. Então ela vai receber um telefonema aí que talvez ela tenha alguma resposta, alguma resolução do que aconteceu com a filha dela. Lógico que ela não vai reagir muito bem de início, mas a gente tem aí então essa questão dentro da história. E aí, ao mesmo tempo que ela recebe essa ligação e que tudo vem à tona novamente, algum assassino em série muito sádico, muito cruel, o cara é muito louco, ele tá aí matando pessoas. E o primeiro crime que a polícia encontra é hediondo, é uma cena escabrosa. Eu não vou contar pra vocês aqui, porque daí vai ser spoiler, mas é referente ao filme Rastros da Maldade. De 2015. Se você assistiu esse filme, sim, é aquela cena horrenda que esse criminoso vai replicar aqui no livro. Então, o outro filho mais velho da Verena, né, ele gosta de assistir filmes de terror, ele tem a namoradinha dele ali que também gosta, e eles começam a perceber, conforme vão conversando ali com a Verena, né, que ele talvez esteja replicando histórias aí dos filmes mais conhecidos, os filmes de terror, que aí vão desde, como eu falei pra vocês, do Rastros da Maldade, Pânico, Hellraiser, tudo que vocês imaginam. Então, assim, são cenas gore, são cenas pesadas, e vocês que gostam, né, de terror mesmo, vocês vão saber reconhecer todas essas referências que ela dá. então aí eles vão começar a investigar. Então a gente tem o drama pessoal da personagem, a gente vai ter também o envolvimento do Caio, que era o parceiro dela na época, né, da morte da Luísa. Ele tá dentro dessa história. O Caio, ele gosta muito da Verena, ele é um grande amigo e ele nunca se perdoa por não ter conseguido salvar a melhor amiga dele quando ela mais precisou, né? E ele também vai ter um envolvimento amoroso com a delegada, que é a Isabela. A gente vai ter esse arco aí. E aí, a investigação paralela desse serial killer, né, que tá aparecendo aí. Então aí a autora vai trabalhar tipos de serial killers, como eles são, né? A polícia ela tem que traçar ali que tipo de criminoso que ele é. É aquele que sai atrás da vítima, é aquele que espera a vítima vir até ele, é uma pessoa surtada, uma pessoa que faz o planejamento, que ela ataca no momento correto, que tipo de assassino que ele é, né? E aí sim eles começam a investigação, daí eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Bom, agora eu vou contar pra vocês o que eu achei de maneira geral. Ele realmente é um thriller daquele eletrizante que você vai lendo e você quer saber o que vai acontecer. Então você tem a questão sobrenatural aqui, lembrando que eu falei pra vocês, ela não tenta doutrinar vocês aqui com religião alguma. Simplesmente a gente tem personagens aqui que aparecem e que ouvem e veem pessoas mortas e tentam ajudar essas pessoas. Então os personagens principais aqui, né, nesse arco, a gente vai ter uma família que tem ali, que já tem todos os elementos da família, possui essa mediunidade. A gente vai ter o Walter, que ele é um senhor idoso já, né? Ele que quem procura a Verena, o Caio, né? De primeiro momento ele é visto como um charlatão, eles não acreditam naquilo. E a gente vai ter a neta dele, que é a Zuma. A Zuma já não gosta desse dom que ela possui. Ela não aceita, né? E ela não quer isso pra vida dela. E o avô respeita, né? O avô não fica insistindo muito e tudo mais. Esse daí é o arco, tá, gente? Bom, o que eu achei da história, como eu falei pra vocês, realmente ele é alucinante. O que eu senti falta quando eu terminei o livro? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse personagem, sobre o Walter. E eu gostaria que tivesse um pouco mais sobre ele na história, sabe? Um pouco mais, de fato, a contribuição dele com o dom dele da história. Eu queria um pouco mais sobre a resolução do caso da Luísa. Eu tenho duas maneiras assim que eu pensei que poderia ter sido. Eu imaginei, ou a autora realmente quis criar uma coisa mais próxima da realidade, por isso ela foi
com essa resolução. Eu gostaria que tivesse outra resolução, sabe? Não era o que eu imaginava, mas pensando pelo lado, como eu falei pra vocês, mais realista, que realmente pudesse acontecer, sabe? Então aí teve essa resolução do porquê e quem foi o criminoso, mas eu não imaginei, tá? Gostaria que tivesse sido de uma outra maneira, talvez, mas aí já é uma opinião minha, particular minha. Sobre o assassino que tá fazendo isso. A parte da investigação é uma pessoa difícil de capturar, uma pessoa muito perigosa. E eles foram muito inteligentes, né, em traçar ali uma linha de investigação e ir atrás dessa pessoa, mas eu achei que poderia ter trabalhado ainda mais na psique dessa pessoa, mas é uma opinião minha, gente, porque eu gosto muito quando vai com esse viés, sabe? Não são todos os thrillers que fazem isso, porque a thriller não dá, mas eu gosto muito quando vai mais a fundo ainda da psique desse indivíduo. A gente vai conhecer, vai ser revelado, né, a infância dele, a formação, os meios que o tornaram assim, e porque ele é assim, mas eu gostaria que tivesse um pouco mais, e eu fiquei pensando um pouco eu achei ele ele é muito bom naquilo que ele faz, pra quem nunca matou antes. É horrendo, principalmente o primeiro crime que vai aparecer aqui, sabe? Então, talvez na minha cabeça ele se safou muito fácil e ele elaborou uma coisa muito horrenda logo assim nos primeiros crimes, entende? Então, talvez se trabalhasse mais a mente dele, eu gostaria, mas isso é opinião minha. Mas de maneira geral, é um livro bastante violento. A Cláudia tem uma escrita direta, sem lero-lero, sem firula. E os diálogos das conversas são muito reais e são palavras, trejeitos, bordões, né, que se utiliza aqui no Brasil, que os policiais se utilizam, né? Eu até comentei lá nos stories, né, eles falando os tiras, até comentei e ela respondeu que ela achava que o termo, né, usar os tiras, talvez não ficaria muito real na trama, mas aí ela descobriu, conversando com policiais, que eles falam assim mesmo. E um comentário aqui, que quando a gente vai ler um livro de um país diferente, vocês sabem que eu gosto muito leio bastante norte-americanos, britânicos, tenho lido muito mais os nórdicos, né? Tô adentrando aí nos thrillers nacionais. A gente realmente, quando vai ler uma obra de um outro país, a gente realmente tem que calibrar o nosso cérebro para entender que a narrativa é completamente diferente, a escrita, né? A maneira de conduzir mesmo a história. Então são os bordões, a maneira de falar, pode parecer muito seco e muito direto, mas são diálogos reais do dia a dia, entende? Então quando vocês forem ler, vocês têm que ter essa maneira de entender e captar a obra, e realmente de calibrar o cérebro, tá? Então fica aí sobre a escrita. De maneira geral, foram esses pontos aí no finalzinho que eu falei pra vocês, que eu tenho umas considerações. Indico, muita gente gosta desse livro, aliás. Comentaram lá no Instagram, no direct. Mas eram só esses pontos que eu queria falar pra vocês, gente. Pra leitor que gosta de thrillers, que não tem frescura, tá? Porque a Cláudia, uma das coisas que eu gosto muito dela é que ela escreve mesmo, tá? E doa quem doer e que achar que é muito pesado, é isso aí mesmo e tá tudo bem. Se você não gosta, então vai ler outro estilo, porque a gente que gosta de thriller, pesadão, a gente gosta de coisa assim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a minha opinião sobre o livro, tá? Tem esses pontinhos aí, então, que eu observei, e aí eu vim contar pra vocês, né, gente? Tem que contar aquilo que a gente gostou, daquilo que a gente não gostou tanto, e o porquê.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, então. Tchau, tchau!